Glória a Deus. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. 6:13, que diz assim. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repitam com voz de guerreiros, diga assim comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levante a mão direita para o alto, vai louvando, vai orando, vai glorificando. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Entra, Senhor, nosso orgulho, como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. quebra o nosso orgulho, Senhor. Senhor, Trata a nossa vida. Senhor, Trata a nossa vida, Espírito quebra Santo. meu orgulho. Ajuda-nos, Eu Pai, quero descer as nossas debilidades. e mergulhar nas águas do Trata a teu nossa vida neste amor. congresso, Me Senhor. purifica. Em nome de Jesus. Eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Amém. Pode assentar, por gentileza. Eu gostaria que você mantivesse a comunhão, a reverência. Está muito bom este ambiente, neste lugar. Muito bom. E eu sei que Deus tem algo muito forte para você. Muito forte. Pediria para os irmãos lá do som, se pudessem um fundinho musical para nós lá, por gentileza. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando a cada um de nós aqui. Amém? Nós fomos chamados para servir. Amém? E eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês nesta caminhada, e é uma caminhada que não é fácil. Estava olhando o pastor Serginho aqui, pregando, e eu conheci eles pequenos, né? Eu levava o Paulo César, eu levava no colégio ele sempre. E eu fui apresentado ao obreiro da igreja na primeira convenção do estado do Rio Grande do Sul, há 44 anos atrás. 44 anos atrás, 1975. Já com 17 anos, nós já estávamos em Santiago, auxiliando o missionário Carlos Fortes, na abertura da obra em Santiago. E até aqui, Deus foi misericordioso conosco. Estamos de pé, amém? Isso é bom demais. É bom demais isso aí. Estamos aqui com vida e estamos de pé. Toda essa caminhada, toda essa jornada, quando eu tinha entre 13, quase completando 14 anos, eu tive um encontro com Jesus. Naquele tempo não era fácil ser cristão, ser crente, era muito difícil naquela época, muito difícil. Mas Deus foi misericordioso comigo.
E pela sua misericórdia, estamos aqui até hoje, sempre firmes na fé. Tivemos as nossas batalhas, mas nunca caímos. E quando parecia que ia cair, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, é de Deus. Estamos aqui para a glória de Deus, sempre firmes na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou daquele tempo antigo, né? Eu nunca entrava numa outra igreja. Eu me sinto mal quando outra igreja não sendo quadrangular. Eu me sinto mal. Eu sou daquela moda antiga. Não? Hoje tem conselho de pastor, coisa, mas eu, sinceramente, eu não me sinto bem. Eu sou do antigamente, né? De amar a Deus, respeitar os nossos líderes, amar a igreja do Evangelho Quadrangular. O texto que nós lemos: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Glória a Deus que você está aqui, porque este fogo tem ardido no altar e não se apaga. Nós somos o altar de Deus. Amém? Você é o altar de Deus. Eu sou o altar de Deus. Nós somos o altar de Deus. E esse texto que fala aqui, esse altar é o altar do sacrifício, ali em Levítico 6,13. O altar do holocausto. Este altar precisava estar aceso sempre, 24 horas. Precisava, era necessário. E para este altar, irmãos, se manter aceso, precisava de lenha. E precisava de lenha boa. A lenha tinha que ser boa. Tinha que ter combustão, para que as brasas se tornassem duradouras. Na Bíblia Sagrada existem 421 referências sobre a palavra fogo. 421 referências. E no livro de Levítico existem 31 vezes a referência da palavra fogo. E o fogo foi muito importante no contexto bíblico. No deserto, naquelas noites frias, Deus guiava o seu povo através de uma coluna de fogo. Olha o que Deus fazia, aquele povo na sua jornada, na sua caminhada, sobre a tenda da congregação, durante o dia, ficava uma coluna de nuvem, e durante a noite uma coluna que pairava de fogo sobre aquele lugar. E Deus que cuidava do seu povo, que zelava pelo seu povo, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Ele cuida de mim, da nossa igreja, da nossa família, cuida de todos nós. E quando os inimigos vinham, como leões prontos para estraçalhar aquele povo, ou como gafanhotos para infestar e infectar aquele povo, aquela coluna de fogo começava a se mover, e ali Deus guiava aquele povo nas noites frias, naquele deserto. Então o fogo, ele tem uma importância muito grande na Bíblia,
E nos nossos dias contemporâneos também tem uma importância muito grande. Através do fogo, destruiu Sodoma e Gomorra. Foi destruído com fogo. Foi com fogo que Elias destruiu os inimigos que queriam derrotá-lo, que queriam matá-lo. Foi com tochas de fogo que Gideão destruiu o exército dos medianitas, com apenas 300 homens. E a Bíblia diz que cada um daqueles homens valiam por 1000. Tinha 30.000 homens, e Deus disse: não, eu quero que o meu nome seja glorificado. E cada um daqueles homens, eles valiam por 1000 homens. E foi com tochas de fogo que Gideão destruiu os exércitos dos medianitas. Foi com fogo que Deus respondeu à oração de Elias, lá no Monte Carmelo, e derrotou os profetas de Baal e Astarote. Foi com fogo. Quero que você levante as mãos para o alto, porque mãos levantadas para cima é sinal de vitória. Quero que você levante as mãos para o alto e dê glória a Deus, porque tem fogo de Deus na tua vida, tem fogo espiritual na tua vida, na tua igreja. Dê uma salva de palmas, celebre a presença de Deus. E no Novo Testamento, o profeta João Batista declarou que viria aquele que é maior do que ele, diz o profeta, e que ele não tinha condição espiritual, nem sequer, de desatar suas sandálias dos seus pés. Existia ali uma grande fila, uma multidão de pessoas para se batizar. E João Batista declara que aquele que estava ali, ele não tinha nenhuma condição, nem sequer, de desatar suas sandálias. Jesus disse que se cumpra a palavra. E aí ele diz, João Batista diz, disse ele, que aquele que ele não tinha nenhuma condição espiritual de desatar suas sandálias dos seus pés, disse João também, que aquele que agora seria batizado, e batizaria com fogo, com poder do Espírito Santo. Amém? Então aquele iria batizar com fogo, iria batizar com poder. E no dia de Pentecostes, logo após a ressurreição de Jesus, quando ele fica 40 dias e 40 noites caminhando ressurreto e fazendo muitas aparições. E no dia de Pentecostes, diz a Bíblia, que quando ali os discípulos oravam, os apóstolos e uma grande multidão já orava ali junto também, foram vistas descendo dos céus sobre o cenáculo, sobre os cristãos daquela época, línguas repartidas como que de fogo, que desce sobre a igreja. E ali é o marco da história da igreja. Desce sobre a igreja línguas repartidas como de fogo, e que incendeia aquela igreja, que faz com que aquela igreja, incendiada pelo poder do Espírito Santo, e o exemplo que temos de Pedro, que havia negado
Jesus por 3 vezes, e quando desce ali, línguas repartidas como de fogo, ele se levanta, e ele fala com autoridade, e ali começa a grande história da igreja primitiva. Mais de 5.000 almas se convertem, mais de 5.000 almas pelo poder do fogo do Espírito Santo, promessa de Jesus. Batismo com fogo, com poder. Um dos nomes de Deus é fogo consumidor. Que coisa forte, né? Um dos nomes de Deus, entre tantos, fogo consumidor. E olha o que a Bíblia fala. E vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo sobre a terra. É muito forte isso. Mas é uma verdade. É uma realidade. Vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo sobre a terra. O texto que nós lemos: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Levante a mão para o alto e repita comigo em voz alta. Diga comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga: eu sou o altar vivo de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, como eu digo, é muito importante o tipo de lenha que se usa sobre o altar na vida do cristão. Por que nosso altar precisa ter fogo de Deus? Para não ter fogo estranho. Amém? Nosso altar tem que ter fogo espiritual. Não é fogo estranho. Não é fogo carnal. Porque a Bíblia fala também de fogo estranho. Mas o fogo no altar, ele é fogo espiritual. Não é fogo carnal. Não é fogo estranho. A Bíblia diz: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? O primeiro tipo, e nós podíamos citar muitos tipos de lenha, mas vamos citar apenas 2. O primeiro tipo de lenha na vida do cristão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E isto, irmãos, é inegociável. Palavra de Deus não tem negociação. É inegociável. Tem. Tem que ser 100% em nossa vida. Palavra de Deus, irmãos, não é 30%, não é 70%, não é 90%, não é 99%. Palavra de Deus, vida com Deus, é 100%, é inegociável. Nós não negociamos a palavra de Deus. Segundo tipo de lenha, lenha boa, de combustão, que queima, é a santificação. Santidade.
santificação, santidade, que convém à casa do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, 14 diz assim: segui a paz com todos, e a santificação sobre o qual ninguém verá o Senhor. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem opinião própria. Às vezes, irmãos, as pessoas dizem, mas eu tenho a minha opinião. Não, isso é inegociável. Não tem opinião própria. Não tem nós tentar fazer as nossas opiniões. Tem que ser 100%. Seguir a paz com todos e a santificação, sobre o qual ninguém verá o Senhor. Não adianta dizer que os tempos são outros, que os tempos são modernos, que estamos vivendo na era digital. Não, irmãos. É o mesmo tempo dos profetas. É o mesmo tempo da igreja primitiva. É o mesmo tempo quando eu tinha 14 anos, que tive um encontro com Jesus. Que a gente tinha alegria naquele tempo, carregar a Bíblia era difícil, mas eu tinha prazer de caminhar na minha cidade, andar com a Bíblia. Os tempos não mudaram. Os tempos mudaram. Mas Deus, irmãos, não muda. Amém? Então não adianta, irmãos, nós tentarmos argumentar. Mas tem também, irmãos, o tipo de lenha ruim, danosa, perniciosa. Eu lembro que quando eu morava em Cachoeira do Sul, eu fui pastor em Cachoeira do Sul 14 anos, em Cruz Alta eu fui pastor 13 anos, fui pastor também em Santo Ângelo, na sede. Estou atualmente, vai para 8 anos, estamos em Taquari. E meus filhos eram pequenos ainda, ali em Cachoeira do Sul, quando o Brasil jogou contra a Inglaterra, que o Ronaldinho fez aquele gol assim, de falta, sem querer, né? Nos 2-1 contra a Inglaterra. E o jogo era às 3h30, 4 horas da manhã, e nós tínhamos uma lareira. E eu sempre pegava lenha num lugar só. Mas era muito procurada aquela lenha, que é uma lenha boa. E era muito frio, mês de julho, julho. Estava muito frio aquele dia. Aí eu tive que pegar num outro lugar uma lenha que vendiam para a lareira. Aí eu coloquei fogo ali, aí coloquei colchão grande, com os meus 2 filhos, para ficar na sala para as 4 horas a gente levantar e para olhar o jogo. Lá pelas 2, 3 horas da manhã nós acordamos, estava uma fumaceira, nunca tinha acontecido. Estava uma fumaceira dentro de casa. Né? Tivemos que correr, abrir portas, janelas, estávamos quase intoxicados, porque a lenha era ruim, a lenha não prestava, era ruim a lenha. Então tem, irmãos, também o tipo de lenha ruim, e que esta lenha ruim não pode estar em nossa vida. E eu tenho um exemplo aqui sobre a lenha e o tipo de lenha ruim no altar, fogo estranho no altar. Provérbios 6, 16, 19. Que diz assim: lenha ruim, lenha perniciosa, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina.
olhos altivos. Olha bem, olhos altivos, língua mentirosa. Coisa triste, né, irmão? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos maus, viciosos, ruins. Né? Coração que maquina o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que profere mentiras. E a Bíblia fala que a pior de todas, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ó homens valorosos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Entre os 9 dons do Espírito Santo, todos são maravilhosos. Mas eu entendo que o melhor dom dos 9 dons do Espírito Santo é o dom de discernimento. Você tem que discernir. Ter o discernimento de aquele que semeia contenda entre os irmãos e não permitir, em nome de Jesus, ir para a oração, confrontar, não permitir que alguém semeie contenda entre os irmãos. Então, este tipo de fogo estranho, irmãos, não pode estar em nossa vida. Eu posso ter, irmãos, não sou perfeito, todos os defeitos, mas eu não sou de guardar mágoa com ninguém. E olha que eu teria N motivo para guardar mágoa de muita gente nessa caminhada minha, mas não sou. Até sou às vezes um pouco explosivo, porque eu tenho que falar, eu falo. Mas não sou de guardar mágoa com ninguém. Os pastores da minha região, tem alguns pastores que o pastor Turati, ele sabe, você nunca viu falar mal de alguém, não é verdade? Não falo mal de colega, não falo mal de ninguém. Falo. Não precisa nem forçar, isso é uma coisa que está dentro de mim há muito tempo. Não sou de criticar a liderança da igreja. Tive alguns superintendentes que alguns achavam, eu não quero saber desse superintendente na minha vida. Mas foram os melhores superintendentes para mim. Os melhores. Porque sempre tratei com honra, não precisava bajular. Mas tratei sempre com respeito, cumpri os meus deveres. E foram os melhores amigos meus. Os melhores nessa caminhada minha. Isso faz bastante. Eu era um menino ainda. Eu era solteiro. Aí depois. Aí depois foi dividido o Campo e Cruz Alta. Já passei 5 regiões, são muitos anos que a gente é superintendente, mas foram os melhores superintendentes da minha vida. Que se diziam que eram explosivos, que eram isso, que era aquilo. Então, irmãos, não permita fogo estranho no nosso meio. Amém? Ore, repreenda e não alimente fogo estranho.
Porque o fogo que tem que estar em nosso meio é o fogo de Deus. Amém? É o fogo de Deus, não um fogo estranho. E assim nós vamos ser abençoados. Nosso grupo vai crescer, vai ser abençoado, a igreja vai ser abençoada, o pastor vai ser abençoado, todos seremos abençoados, em nome de Jesus. Aleluia. Convido a você a se colocar em pé, por gentileza. E eu quero ter com vocês aqui um momento de oração, um momento de busca, um momento de adoração. Eu não sei se os meninos do louvor estão aqui ainda, não. Oh, Jesus. Fogo de Deus. Lenha boa. Irmãos, olhe para mim. Mas não era fácil manter o fogo aceso permanentemente. Não é fácil. É fácil? É fácil manter o fogo aceso? Permanente? Durante todas as manhãs, a primeira coisa que os sacerdotes faziam é atirar as cinzas. Todos os dias. Todos os dias. Aqui, irmão, não tem ninguém perfeito. Aqui não tem ninguém mais santo que ninguém. Tem que tirar as cinzas todos os dias, para que o fogo permaneça aceso. Esta era a função dos sacerdotes, todos os dias, irmãos. Porque senão, o fogo ia apagar. Porque senão, as cinzas iam abafar o fogo. Por que tem tanta gente, irmãos, que fica para trás? Que estava junto com a gente, não está mais. Não tirou as cinzas. Tem que ser todo dia, meu irmão. Tem que ser todo dia. Tem que limpar todo dia. Pela palavra, pela misericórdia do Senhor, pela compaixão do Senhor. Nós precisamos tirar as cinzas todo dia. Porque senão, irmãos, o fogo vai se apagar. O fogo não vai permanecer aceso. Levante as mãos para cima e comece a glorificar a Deus. Comece a orar. Aleluia. Ajuda-nos, ó Pai. Oh Senhor, poder, então vem segurar o teu altar, eu te acendo a glória sobre o altar. Coração, teu altar, eu
Vai orando. Vai glorificando. Fogo no altar, igreja. Fogo no altar. Fogo de Deus. Não um fogo estranho. Aleluia. 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 Oh, tu Ramacha. Ramacha. Rama. Tchau. Rama. Tchau. Ramacha. Ramacha. Fogo no altar. Limpa a cinza. Tira a cinza. Tira. Aleluia. Aleluia. Trata cada um de nós. Purifica pelo fogo. Assim como o ouro é purificado. Purifica. Purifica pelo fogo. Purifica. Como o ouro é purificado. Purifica. Trata. Amém. Aplauda com alegria. Deus abençoe, né? Pastor Neides, a todos vocês. Quero aqui também fazer uma referência ao pastor Benites. Pastor Benites. O pastor Benites é daqueles companheiros desde 1979, né? Amém? O pastor Benites, ele não tinha a carteira de motorista nem na época, né? Aí outro dirigia para nós. Aquele tempo da cornetinha, né? Que a gente ganhava do conselho, aquela cornetinha. Aí botava aquela cornetinha em cima do fusquinha e a gente ia anunciando, né? Hoje tem culto na igreja, né? É hoje, não falta, gritando, ao vivo e a cores. A gente fazia muito naquela época, 79 ali. Eu estava em Venâncio e ele estava encharqueado. Né? A gente saía, é hoje, gente, é hoje, não falte. Depois a gente chegava na hora do culto e ficava sem voz, né? De tanto anunciar. Deus abençoe então, né? Glória a Deus. Pastor Neidson, nosso coordenador estadual dos homens. Vamos celebrar a presença de Deus aplaudindo. Aplauda o Senhor bem forte.